Oi pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui nossa aula, tá? A divisão da instalação, que é a próxima etapa que a gente vai fazer, geralmente você pode ver alguém fazendo isso no projeto, tá? Mas eu estou fazendo no anteprojeto. O que é divisão da instalação? Dá uma olhada aqui no quadro elétrico, tá? Isso aqui foi de um quadro de um anfiteatro que eu fiz. Eu projetei e estava fazendo as medições no final, tá certo? Então fazendo as inspeções aqui de aterramento, isso é de continuidade. Então, aqui eu tenho vários disjuntores, tá? Cada disjuntor desse representa um circuito, né? Circuito 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter, por exemplo, um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para a bomba d'água, um disjuntor para cada ar-condicionado, que são tomadas de uso específico. E em relação ao restante, né? A tomada específica é simples, você tem um disjuntor só. E o restante a gente vai ter que dividir segundo alguns critérios, tá? A própria norma ela fala sobre alguns critérios. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, a divisão da instalação. Então, na parte 9.5.3 da norma, ele fala assim, ó. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo virtualmente dedicado é equipamento com corrente nominal superior a 10 A, deve constituir um circuito independente, ou seja, uma tomada de uso específico, um circuito, um disjuntor só para ele, tá? Os pontos de tomada de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Então, no caso, né, se eu tenho uma cozinha, eu tenho que ter um circuito para cozinha, área de serviço, um circuito só para área de serviço. Então, até agora a gente já viu 6, não foi? Porque um para cada tomada específico, mais 2 exclusivos de tomada, né? Aí o próximo passo, né? Tomada e iluminação. Eu posso colocar um circuito com tomada e iluminação? A norma até fala, tá certo? Olha, você até pode, mas não pode ser nem único de tomada, nem único de iluminação. Eu vou mostrar isso aqui na norma, que eu acho que vai ficar mais claro, certo? Quando eu mostro aqui, ó, divisão da instalação, diz aqui, ó, todo ponto de utilização previsto, tá aqui, ó, 9.5.3.1, né? Em locais de habitação, admite-se como exceção à regra que pontos de tomada. Então ele fala aqui, ó, em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral que pontos de tomada, exceto aqueles indicados, pontos de iluminação, possam ser alimentados por circuito comum, desde que sejam condições simultaneamente atendidas. Corrente de projeto do circuito de iluminação tomadas não deve superior a 16 A. Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, no caso seja comum. Então assim, eu também recomendo 2 circuitos para iluminação, porque se um der curto-circuito não fica tudo apagado, né, na casa. E os pontos de tomada já excluídos não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Não é o único local do trecho da norma que ele fala sobre divisão da instalação, tá? Se a gente colocar aqui, ó, divisão da instalação, ele vai falar mais outros trechos. Nessa parte 4. Tá aqui 4.2.5, tá? Ela diz, ó, a instalação deve ser dividida em quantos circuitos forem necessários. É meio óbvio isso, né? A divisão da instalação deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências: segurança, conservação de energia, funcionais, produção, manutenção. Essa é a parte de conservação de energia. O que é que seria isso? Você deixa um disjuntor, por exemplo, iluminação e climatização, que você pode desligar, né? Pode ajustar um horário. Olha, esses disjuntores aqui você desliga para economizar energia, certo? Então isso aí pode ser feito. De segurança, né? Evitando que a falha no circuito prive de uma alimentação a toda uma área. Isso se usa muito para iluminação. Até circuitos de supervisão predial, né? Você deixa um circuito sozinho também. Então deve ser previsto circuitos distintos para a instalação que requer um controle específico, né? Que no modo não sejam afetados pela falha de outros. Deve ser previsto também necessidade futura, né? Então se você coloca também reservas, né? Você tem que colocar essas reservas. Circuitos terminais devem ser individualizados pela função do equipamento de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. A norma recomenda, é obrigatório não. A gente já viu que ela permite isso, né? Ponto de iluminação e tomada, né, no mesmo circuito. Mas ela também recomenda, olha, se puder divide, tá? Divide. Em residencial, o que a gente pode fazer? Bom, eu já vi casa que a casa toda era um disjuntor só, né? E você pode colocar alguns circuitos em comuns? Pode sim. O recomendado é que não seja tudo, mas alguns sim. Por exemplo, quando você tem no banheiro um interruptor tomada, você puxar um novo circuito pode ser mais caro do que você utilizar aquele mesmo circuito, tá?
E pronto, quando a instalação comportar mais de uma alimentação, né, rede pública, geração local, né, por exemplo, gerador, a distribuição associada especificamente a cada uma delas deve ser disposta separadamente de forma claramente diferenciada das demais. Em particular, não admite-se componentes vinculados especificadamente em uma determinada alimentação compartilhem com elementos de uma outra alimentação, com a distribuição em linhas. Vou dizer como é. Você tem caixas de luz, né, caixa de tomada, você tem linhas elétricas. E diz, ó, a rede do gerador você coloca diferente, né, até o quadro é diferente, tá certo? Da alimentação comum. Por quê? Né? Porque senão alguém num dia na manutenção vai puxar um circuito do outro e o gerador vai acabar energizando o outro lado, né? O lado comum, e ele pode não ter carga suficiente e ele cair, tá? Ele derrubar. Aí não alimenta nada, certo? Então, por exemplo, num prédio, você pode ver muitas vezes o prédio, a alimentação de cada casa, né, de cada apartamento, não está ligado no gerador, né? Mas a área comum que você tem ali, né, os halls, né, as áreas de lazer, a iluminação, portão elétrico, aquilo está sendo alimentado pelo gerador. E aí ele diz, olha, não coloca tudo nem no mesmo eletroduto, nem no quadro, nem na caixa, deixa tudo separado, beleza? É uma forma também de dividir a instalação aí já para circuitos prediais. Também ele fala, ó, circuito de sinalização em comando, né, conjunto de manobra. Então ele coloca, né, faz as recomendações. Linhas abertas nas quais condutores de uma alimentação e de outra sejam adequadamente identificados. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Deixei aqui, tá, o trecho da norma, tá? O que a gente tem? Divisão de circuitos. Eu vou ter aqui um ATUG para cozinha análogos, um TUG para área de serviço, um outra TUG para tomadas, dois TUGs de iluminação, um para cada TUI, certo? Então vem aqui, ó, iluminação, iluminação mais tomada. Ali no banheiro, né, como eu tenho uma tomada, um interruptor tomada, né, eu vou colocar o interruptor tomada num circuito só, né? Tomada para cozinha, tomadas para sala e quartos, tomada de serviço, ar, chuveiro elétrico, bomba d'água. Beleza, tá certo. Então vamos agora para a nossa planilha, né, de dimensionamento, que é o nosso quadro de carga, tá? Que é o dimensionamento, condutores e disjuntores, que nela a gente vai preencher os circuitos. Te espero na próxima aula. Até lá!